Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi fazer um resumão para vocês sobre modelos atômicos, tá? Vamos fazer esse resumão sobre os modelos atômicos, tá bom? E após isso, a gente vai estudar um pouquinho aí sobre a eletrosfera, né? Que é onde vai entrar a parte de distribuição eletrônica, o modelo quântico de átomo, tá bom? Mas por enquanto, um resumão que é importante que vocês compreendam como que se dá cada modelo atômico que nós estudamos até o momento. Então vamos lá. O modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton, ó, ele surge no começo do século XIX. Ele é baseado, né, nas leis ponderais. Então, a lei de Prost, lei de Lavoisier. Né? Lembra que a gente fez aqueles exercícios em que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos? Ou se não, que são múltiplos, não é mesmo? E a partir desses experimentos, Dalton ele definiu esse modelo atômico por meio de postulados. O que são postulados? São teorias criadas que não precisam, tá, de uma comprovação experimental. Tá? Então, esses postulados eles foram aceitos pela comunidade científica simplesmente porque o modelo ele já tinha uma boa abordagem em relação aos experimentos anteriores e pela moral que o Dalton tinha, tá bom? Então aqui eu coloquei três postulados, ó, que toda a matéria é formada por essas partículas minúsculas, esféricas, maciças, denominadas átomos, aqui, ó, que não podem ser criados e nem destruídos. Então, olha, já tem uma concordância lá com a lei de Lavoisier, né? Cada substância é constituída de um único átomo. Os elementos são formados por átomos isolados iguais, com mesma massa e tamanho, sendo eles indivisíveis. Ó, isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver que esse postulado ele já não é mais válido, tá? Então fiquem atentos. Por quê? Ó, mesma massa e tamanho. Então, quando a gente entrar lá nos isótopos, a gente já vai ver que, às vezes, um elemento químico ele é constituído por átomos que têm massas diferentes, né? Como é o caso do hidrogênio 1, hidrogênio 2, que é o deutério, hidrogênio 3, que é o trítrio, né? Então, isso aqui já não é válido. Eles indivisíveis. Ó, pelo modelo de Thomson, a gente já vai ver também que ele é divisível sim, né? Porque então ele pode perder elétrons, né? Ou pode receber elétrons, tá bom? A combinação, aqui agora no 3, ó, a combinação de diferentes átomos numa proporção de números inteiros origina substâncias diferentes. Beleza, show de bola. Tá? Então, esse aqui é o modelo de Dalton. Então, é a partir disso que ele foi criado. Eu deixei em branco para rabiscar, mas eu não vou precisar rabiscar. Vamos em frente. Tá. O modelo de Dalton, pessoal, ele tinha uma limitação grave. Qual que era essa? Ele não consegue, ele não explica, ele não prevê a natureza elétrica da matéria. Tá? Então, aqui no tempo de Thomson, por volta ao início do século XX, a modinha da época era raios catódicos. Então, como é que eram raios catódicos? É isso aqui, ó, esse experimento aqui. Então, isso aqui era algo que estava sendo estudado na época, em que o pessoal colocava aqui dentro um gás em baixa pressão, tá? Um gás em baixa pressão, e então colocava uma grande diferença de potencial aqui, ó. Deixa eu só me localizar aqui. Colocava uma grande diferença de potencial aqui onde tem ânodo e aqui em cima tem cátodo, certo? E eles percebiam o seguinte, que existiam alguns raios passando aqui, tá vendo esse de verde, ó? Esses raios passavam em direção ao lado positivo, tá? Então, por isso são chamados de raios catódicos. Se eles vão para o lado positivo, significa que tem carga negativa. Então, parte daqui a descoberta do elétron. Tá? Então, foi a partir disso que o elétron foi descoberto. Então, é comum chamarem o Thomson de pai do elétron. Tá? E a partir disso, o Thomson conseguiu algumas coisas fantásticas, como foi o caso dele descobrir a razão, aqui, ó, a razão massa-carga do elétron.
Como assim razão massa carga? Olha, é a carga por quilo. Então ele não sabia a carga exata de um elétron e não sabia também a massa exata de um elétron, mas ele sabia a relação entre a carga e a massa. Ou seja, se o elétron tivesse 1 quilograma, a carga dele seria 1,75, mais aproximadamente 1,76, né? 1,759, vezes 10 elevado a 11 coulombs, tá? Mas isso somente se o elétron tivesse 1 quilograma, tá? Óbvio que o elétron não tem 1 quilograma, né? O elétron é muito pequeno, né? Inclusive, lá na frente nós veremos que a massa do elétron, para fins de estudo, ela é desprezível porque ela é muito pequena, não é mesmo? Então aqui temos aí uma grande descoberta da relação massa-carga do elétron por Thomson. Como que ele fez isso? Fez isso por espectrometria de massas. Aqui não está rabiscando porque é preto, tá? Como que funciona? É o seguinte, ó, esse equipamento ele consiste em um tubo em que as substâncias na forma de vapores são aceleradas por um campo magnético, por um campo elétrico, tá? Que são aceleradas por um campo elétrico aqui, tá? Aqui um campo elétrico, né? E quando elas chegam nessa região de curva, existe um campo magnético. Ó, vai mostrar um ímã aqui, tá vendo esse ímã? Então, ó, aqui tem um ímã. Então, veja bem, se essa partícula é muito pesada, o ímã não interage muito sobre ela. Consequentemente, ela vai fazer uma curva mais aberta. Agora, se ela é muito leve, ela faz uma curva mais fechada, tá? Se ela é muito leve, ela vai sofrer maior interferência do campo magnético. Então, por conta da detecção aqui no final, ó, e comparativos com outros materiais, foi possível determinar aí a razão massa-carga. Essa técnica de espectrometria de massas, ela é muito importante e utilizada até hoje, viu? Ela é uma técnica importantíssima para a química. E isso, olha, no começo do século XX, né? Fantástico. Show de bola! Lá atrás, então, o Thomson ele conseguiu fazer a relação entre a massa e a carga, né? A relação entre a carga e a massa. E esse carinha aqui, ó, Millikan, ele conseguiu determinar a carga do elétron. E, consequentemente, se ele conseguiu determinar a carga, se já existia a relação massa-carga, foi possível também determinar a massa do elétron. E como que ele fez isso? Cara, experimento muito, muito engenhoso. Esse experimento aqui, ó, experimento de Millikan. Como que funciona? Ele vaporizou um óleo, tá vendo aqui? Ele vaporizou um óleo aqui dentro. Aqui dentro ele fez um pequeno orifício por onde passava pouquíssimas gotículas. E aqui tinha uma carga carregada positivamente e aqui uma carga carregada negativamente, tá? Então ele colocou uma diferença de potencial aqui nessas duas cargas, ó, nessas duas placas, então nessa placa e nessa placa tem uma diferença de potencial, energia elétrica, viu, gente? E isso aqui era ajustável, tá? Ele conseguia ajustar essa diferença de potencial, essa tensão. Aí bacana, ele colocou aqui uma luz e aqui um microscópio para ele visualizar. Então ele borrifava essas gotículas e ficava ajustando aqui a tensão, né, a diferença de potencial, e ficava visualizando pelo microscópio o momento em que as gotículas ficavam totalmente paradas aqui dentro. Então, nesse momento que elas ficavam paradas, ele verificava a diferença de potencial aplicada. Aqui, ó. Então, ele verificava essa diferença de potencial. E ele começou a perceber que o seguinte, que à medida que um parava e outra gotícula parava, existiam múltiplos aqui, ó. Existia uma lógica na diferença de potencial. Então ele percebeu o seguinte, que a menor diferença entre uma diferença de potencial e outra seria a carga do elétron. E, consequentemente, ele chegou a esse resultado como carga do elétron. Isso, olha só,
1897, pessoal. Então, ó, finalzinho do século XIX. E olha só como que ele conseguiu isso com tanta exatidão, né? Porque hoje, a atual carga do elétron é esse valor aqui. Então você vê aqui, ó, arredondando, é o mesmo valor, né? Então, fantástico esse experimento do Millikan, que foi possível aí determinar a carga do elétron e, consequentemente, também a massa, tá bom? Então aqui, ó, olha só o cálculo. Thomson definiu a relação entre carga e massa, né? Que eu mostrei lá atrás. Isso aqui, coulombs por quilo. Millikan determinou a carga de um elétron. Então agora ficou fácil. Regrinha de 3, viu? Então veja bem, relação massa-carga é essa. Dividir um pelo outro, consequentemente, a massa do elétron. Aqui, ó. Talvez esse cálculo está um pouco complicado, mas é fácil. É só você fazer uma regrinha de 3. Esse valor aqui está para... Opa, vem cá. Está para quanto? 1 quilo, né? Deixa eu melhorar isso aqui. E esse valor aqui está para x. Multiplica cruzado, você vai ver que vai dar o quê? Ó, isso aqui dividido por isso aqui, né? Então vai dar 1,76 vezes 10 a 11. Isso, x, né? Igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai dar exatamente isso aqui, né? Então, prontinho. Beleza? Viu aí como foi determinado? Então, a massa do elétron está aqui, ó. Isso aqui em quilos e aqui embaixo em gramas, tá? Então você vê aí por que é uma massa desprezível. Porque é muito pequenininha, ó. Massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 28. Complicado até de medir, né? Me fala aí uma balança que consegue medir de 10 a menos 28. Complicadíssimo, né? Então, passando à frente, conseguimos aí, então, olha. Então, vamos ver o que a gente já viu até agora. Já falamos do átomo de Dalton, né? Falamos que ele foi determinado pelas leis ponderais. Falamos também que a limitação dele é não explicar a eletricidade. Aí, vimos o átomo de Thomson, que agora ele explica a eletricidade, porque existe agora a figura do elétron, não é mesmo? E esse elétron, que é essa nova partícula, fez do átomo, então, divisível. Então, o átomo não é mais uma esfera maciça e indivisível. Agora não. O átomo ele contém uma outra partícula aí, que é o elétron, que é o que dá a carga elétrica da matéria, que dá a natureza elétrica da matéria. Deixa eu... esse negócio não volta, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, lá no átomo de Thomson, eu não consigo voltar essa apresentação, mas lá no átomo de Thomson, é bom vocês verificarem que o modelo atômico é aquele lá, o famoso pudim de passas, né? Ou seja, tem lá uma esfera, beleza, e tem as outras partículas aqui, ó, incrustadas, tá? Que são os elétrons incrustados, ok? Depois dá uma olhada nisso lá pra gente. Deixa eu apagar isso aqui, que agora a gente vai falar de uma pessoa importantíssima. Essa mulher aqui, ela é sensacional, cara. Essa aí é Marie Sklodowska-Curie. Essa senhora, ela conseguiu ser laureada, ela ganhou 2 prêmios Nobel. Nobel de Física, Nobel de Química. Ou seja, ela é fera, né? Não podemos falar de radioatividade sem lembrar de Marie Curie. Tá bom? Então, após o átomo aí de Thomson, nessa época aí, começo do século XX, né, outro estudo que estava em alta era aqui, ó, estudo sobre eletronegatividade.
Inclusive, eu vou passar, acho que eu já até passei, mas eu vou passar uns videozinhos aí para vocês que explica a história da radioatividade, tá? É muito bacana de assistir, viu, gente? Você vê como que foi descoberta aí, como foi desenvolvido a radioatividade, tá? Não vou me delongar aqui, depois eu vou mostrar esse videozinho para vocês. Acho que vocês vão pegar aí e vão entender. Qual que não entendendo, manda dúvida pro tio, que o tio ajuda também, tá bom? Modelo de Rutherford. Como é que surgiu? A partir da radioatividade. Olha só, o Rutherford, dois alunos dele, Geiger e Marsden, desenvolveram esse experimento. Como é que funciona? Isso aqui é uma caixa de chumbo. Isso aqui é uma caixa de chumbo, ó. O chumbo ele tem uma propriedade interessante para a radioatividade, que ele consegue blindar a radioatividade. Então, por exemplo, quando teve o Césio-137 lá em Goiânia, a turma que estava contaminada com o Césio-137 e que emitia radiação, eles foram colocados em caixões que continham chumbo e concreto, justamente para que a radioatividade que estava no corpo deles não saíssem, tá, para atingir outros seres vivos ao redor. Tá? Essa caixa de chumbo foi colocada aqui dentro, ó, polônio, tá? Que é um elemento radioativo, que inclusive foi Marie Curie quem descobriu. E chama polônio porque ela é polonesa. Tá? Esse polônio ele emite aqui a radiação alfa. A radiação alfa ela é positiva. Essa radiação alfa passou aqui ó, num feixe, tá? Aqui ó, eles colocam tipo uma janelinha que é para passar só um feixezinho, tá? Bem fininho. Aqui dentro ele colocou uma lâmina de ouro bem fininha, tá? Uma lâmina de ouro bem fininha mesmo. E aqui, ó, ele colocou um anteparo, que é para ele ver para onde que estava indo essas partículas alfa. Então esse anteparo, ele vê onde as partículas alfa estão indo. Então, beleza, começou o experimento, a expectativa era que tudo batesse e voltasse, batesse e voltasse. O que aconteceu é que quase tudo atravessou de boa. A maior parte atravessou essa plaquinha de ouro. Opa, então peraí, complicou um pouco. Porque antes a gente imaginava que os átomos eram assim, juntinhos, né? Não é mesmo? Quase nenhum espaço entre um e outro, não é? Ah, esse é o de Dalton. Aí se for o de Thomson, ah, beleza, só colocar algumas coisinhas aqui no meio, ó. Pronto, agora é de Thomson. Nós imaginávamos que fosse assim, não era? Se fosse desse jeito, realmente ia bater e voltar. Só que não, estava atravessando, estava passando no meio do átomo. Então, peraí, qual a conclusão que tiveram? Opa, maior parte do átomo, então, ele é constituído de espaços vazios. Então aí chegamos aí a esse modelo aqui, ó, que é o mais famosinho, né? Esse modelo que é o mais famosinho. Se eu desenhar aqui outro parecido para vocês, deixa eu só apagar isso aqui. Se eu desenhar outro aqui parecido, aqui em cima, ó, tipo aqui um núcleo, e consequentemente aqui as órbitas. Taranã. Nossa, tá bonito, hein? Gente do céu, eu sou um monstro para desenhar isso aqui. Olha só, o que tem massa mesmo, que poderia fazer essa repulsão, é aqui, ó, é o núcleo, tá? O núcleo de carga positiva é quem provoca essas repulsões, tá? Então, por isso que algumas batem e voltam, porque bate no meio do núcleo. Como a partícula alfa é positiva e o núcleo é positivo, ele bate e volta. Outras que passam próximas, por ser positivo com positivo, desviam. E todas as outras que passam mais longe do núcleo, ó, vai passar direto, certo? Passou mais longe do núcleo, passa direto. Então, essa foi a conclusão de Rutherford, que pode ser visto aqui, ó. Que é melhor do que esse que eu desenhei, tá? Então, tudo aí que volta é porque bateu próximo do núcleo. Se é desviado, é porque passou próximo do núcleo, que é positivo. Beleza? Vamos aí em frente. Aí temos os problemas com o modelo de Rutherford.
esse átomo não é estável. Por que que ele não é estável? Seguinte, pela física clássica de Newton, que é lá atrás, acho que século XVII, né? Seguinte, se uma carga elétrica está em movimento ao redor de uma outra carga elétrica, ela precisa perder energia. Que energia que é essa? Energia de movimento mesmo, tá? Se ela perde essa energia de movimento e é uma carga negativa e aqui no centro uma carga positiva, a tendência é que ela se aproxime cada vez mais do núcleo. Consequentemente, ela vai entrar em espiral até chegar ao núcleo e acontece o quê? Implode o núcleo, tá? Ou seja, o átomo não seria estável, ele deveria explodir, porque os elétrons iriam se chocar com o núcleo. Porém, isso não acontece. Então, o modelo não consegue explicar isso aí muito bem. Essa é uma das limitações do modelo de Rutherford. A outra é que ele não explica os espectros atômicos, ou seja, as cores, né? Porque algumas substâncias têm cores diferentes. Olha, se você coloca fogo em cobre, a chama fica azulada. O sódio, a chama fica amarelada. Estrôncio mais roxo, lítio mais vermelho, né? Isso aí também o modelo atômico de Rutherford não consegue explicar, que é o que dá origem aqui, ó, aos espectros atômicos, que é uma coisa muito interessante na química também, que logo logo nós vamos aprender, tá bom? Então, cheguei até o modelo de Rutherford, tá? Agora daqui a pouco eu já gravo outro vídeo. Esse outro vídeo eu vou falar do modelo de Bohr, que é o que resolveu esses problemas do modelo de Rutherford. E logo após, a gente fala do modelo quântico, tá? Modelo quântico e distribuição eletrônica. Terminado isso, então estudaremos aí a tabela periódica, tá bom? Valeu, turma. Até mais.